Fala, torcida rubro-negra, saudações a todos que estão aqui no canal Janderfute para prestigiar, para saber das notícias do Leão e das minhas opiniões, né? Porventura, vocês sempre me dão força e vêm me dando força. Já bati aí, né? Já passei do número de mais de 1.100 inscritos e eu devo isso a vocês, eu agradeço de coração, porque graças a vocês eu estou aqui tendo forças para fazer o trabalho concluir, evoluir, né? Na vida a gente tem que sempre dar uma decolada, e isso é importante em todos os aspectos, né? Mas estamos aqui para falar de mais uma coisa que aconteceu no esporte nos últimos 2 dias aí, mas a gente já estava sabendo disso, que é a chegada do Fabrício Daniel, o meio atacante, que o Sport contratou e veio por empréstimo do Coritiba para o Sport. E é uma peça para mim muito importante para a temporada. Primeiro, um grande fator, né, dele ser tão importante, além da posição que o Sport está carente, também é a questão de que o cara veio de Série A. Então, se veio de Série A e também jogou em times de Série A, é interessante para a gente acrescentar no grupo para esse ano, né, para essa temporada, pois a Série B já começou, o Sport só vai jogar depois da final e, sem dúvida, a gente tem tudo aí para conseguir o objetivo que é o acesso. E o Fabrício vai ser muito importante, tenho certeza. Antes de dar essa análise, e eu vou falar também sobre o elenco do Sport, o que eu acho do elenco, o que precisa, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, e é importante para que eu consiga, né, galgar mais ainda os voos mais altos aí, consiga expandir esse conteúdo que vocês estão aqui vendo. Então o like ele é importante para poder gerar mais, vamos dizer assim, né, gerar mais visualizações e alcançar mais público, para que vocês também estejam em ascensão. Afinal, eu deixo aqui todas as vezes comentários aqui, eu converso com vocês e eu acho que é um prazer. Isso aí, o que é o bom da vida é fazer tudo que você gosta. É o prazer. E é um prazer falar aqui com vocês, beleza? Vamos falar do assunto, né? Vamos falar do Fabrício Daniel, jogador de 25 anos, meio atacante, com passagens por Cuiabá, Mirassol, Noroeste, Santos e também o América Mineiro. Esse jogador, ele jogou no Coritiba também, né? E vem de empréstimo junto ao Coritiba. Até o final do ano, o Sport oficialmente apresentou o jogador. De suma importância. Porque, galera, eu falei no início do vídeo que ele será muito importante. Para mim, eu acho que a gente precisa de um meio atacante para dividir o piano ali, junto com o Jorginho. A gente vê que o time titular do Sport está muito bem em termos de distribuição ali do elenco titular, mas às vezes em alguns setores a gente não mantém a mesma pegada do time titular em termos técnicos, mas a gente tem em termos de números. Bons jogadores ali para a posição, bom número de vamos dizer assim, de substitutos para entrar em campo. Só pegando, frisando o meio campo, por exemplo, a gente tem o Matheus, em termos de números, tá? O Matheus Vargas e o Juan Xavier. Inclusive o Lucas André, que é um jogador da base também, são jogadores, e o João Igor também, né? São jogadores ali que podem jogar um pouco mais avançado. O João Igor, inclusive, quando entra, ele entra e bate no gol, entra na área, enfim. Eu acho que o João Igor também faz um papel, vamos dizer assim, importante quando entra, né? Não tá no mesmo ritmo, coisa e tal, por conta de 2 lesões, galera, 2 rompimentos de ligamento, mas ele ainda não consegue demonstrar uma dificuldade, né? Ele tá entrando no ritmo ali e às vezes ele até entra num ritmo legal ali, né? Sem sombra de dúvida. Então, assim, a gente tem peças, mas não sabemos, vamos dizer assim, não sabemos até que ponto a gente consegue ter uma qualidade mesmo no mesmo nível do titular, que é o Jorginho. Que, sem sombra de dúvidas, não resta dúvidas. É um jogador que é um dos mais importantes do elenco. O cara já participou de mais de... Se eu não estou enganado, tá, galera? Ele participou de 10 gols na temporada. Pré-assistências eu não estou contando. Eu estou contando com gol e assistência, com participação dele. E ele participou de 10 gols. Então o Jorginho ele é bem participativo na temporada, junto com o Love, junto com o Juba. Então, assim, quando entra o Matheus, aí vamos falar de qualidade técnica, o Matheus ele não está entregando essa qualidade que o Jorginho dá.
Apesar de que a gente tem que ser justo, Matheus Vargas não é o mesmo posicionamento, não tem a mesma característica do Jorginho. O Matheus é mais um jogador cadenciado, que puxa muito pela beirada direita ali. É um cara que descai muito pela linha de fundo ali, pelo último terço, como dizem, né, os mais modernos. Mas não é esse jogador que influencia na intensidade do jogo. E a gente precisa desse jogador. Por quê? Porque o Jorginho, ele é esse cara. E aí, quando contratou o Fabrício Daniel, muita gente só entendeu que ele poderia ser ou ponta ou centroavante, que é o que a gente via. Quem não lembra aí, quem não pesquisou do Fabrício, é um jogador que é agudo, é um jogador que vai pro drible, gosta de 1 para 1. E é um jogador que gosta de fazer firulas também, dar carretilha. É um jogador, ao meu ponto de vista, interessante, porque o Sport sempre, quando subiu de divisão, teve um jogador desse estilo. Labandeira e Edinho não são esse estilo. O Labandeira, por exemplo, é um jogador de velocidade que quebra mais linha, mas não com questão de drible, e sim com questão tática. Ele quebra bastante linha. Às vezes ele cai pro drible, mas é um pouco raro você ver gols e assistências do Labandeira, ele quebrando e driblando e dando para alguém ou fazendo gol ali. Eu vejo ele mais participativo vamos dizer assim, em jogadas de pré-assistência. Né? O cara que está ali na ponta, puxa para o meio, dá um passo para alguém entra na área e faz a jogada e faz o gol. Né? Ou então, quando ele participa de jogada, o Labandeira é rasante, cruzando rasante ali na pequena área. Mas o Edinho é um jogador que vamos dizer assim, é um cara que gosta do passe. Ele gosta da pré-assistência, ele gosta da assistência. Tanto é os números do Edinho na temporada. O Edinho ele fez, participou de mais de 11 gols na temporada aí. Então o Edinho ele participa mais de assistências do que gol, inclusive. O Labandeira tem mais gol do que o Edinho. Então a gente precisava de um jogador que desequilibra no drible. E o Fabrício pode ser esse cara. Eu já falei do meio campo, onde o Fabrício pode se encaixar também. O Fabrício, na coletiva para o Sport, disse que também joga de meia atacante. Então, se a gente reparar um pouco, o Wagner Love, por exemplo, ele está com 11 gols na temporada e 5 assistências, onde ele participa de todos esses gols como um meia atacante. Se você reparar, os gols de cabeça do Wagner que foram de centroavante, mas a participação de centroavante, mas jogadas que veio do campo ali, a maioria dessas participações do Wagner Love em gols foram de meio atacante, ele construindo e chegando na reta final ali do campo, fazendo gol, tabelando com alguém ou fazendo esse tipo de jogada para quebrar a linha adversária. E eu acho que o Wagner Love esse ano está diferente do ano passado. Não é novidade isso. O ano passado ele ficava enterrado na área e aí quando tiravam ele da área ele não rendia porque não tinha jogadores da mesma qualidade para trabalhar com ele. Mas agora tem. Então por isso o sucesso do Wagner Love. A qualidade do time evoluiu. E esse é um dos motivos que me faz entender de que o Sport ainda está tranquilo quanto ao elenco. Ainda está tranquilo. Pode contratar? Pode. Deve contratar um meia, por exemplo, de origem. Mas eu vejo que o Fabrício pode ajudar o Sport a desafogar o setor. Desafogar o setor. Meio campo / ponta direita. E aí o Fabrício ele tem esse retrospecto, né, de querer buscar o drible. O Guilherme era esse cara. O Guilherme, que agora está no Fortaleza, era um jogador que gostava do drible. Era um jogador que ia para cima no 1 para 1 e conseguia fazer a puxeta, puxar na verdade, né, e bater no pé bom dele. Às vezes até de esquerda ele fazia isso. Então o Sport precisava desse cara. Você não vê Edinho chutando, você não vê Labandeira chutando. Você vê eles dois construindo. O Fabrício pode ser isso. O Fabrício ano passado, ele participou de, se eu não me engano, 8 gols na temporada
E de fato, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, e de fato isso parece ser um número pouco, mas a construção dele em campo ele está sendo mais importante nessa construção do que até nas participações diretas no gol. Então eu acho que a característica do Fabrício é que pode nos ajudar a conseguir suprir as duas lacunas do elenco. E aí a gente tem Juan Xavier, o Lucas também, André, que são jogadores da base, que se utilizados, podem, sem dúvida, fazer com que o Sport ganhe cada vez mais. Mas se vocês me perguntassem, como eu garanto que vão perguntar, e já estavam perguntando lá no Instagram, no Jandefute lá, né? Qual setor, qual é o jogador, os jogadores, né? Ou o setor que você mais contrataria? Para ontem, eu contrataria meia. Meia de origem, não meia atacante, mas meia de origem. Porque eu acho que o Jorginho é esse cara. E o Juba, ele se dá muito bem com esse tipo de característica de jogador. Quando o Jorginho não tiver, o Juba vai se aproveitar disso. Ah, mas o Juba vai embora. E aí, o Juba indo embora, eu vejo o potencial no Filipinho. Desde o início, quando o Filipinho nem tinha estreado, eu falei, o Sport ganhou um bom jogador para a temporada. E a gente tá vendo, o Filipinho, velho, ele participa muito do gol. Ele participa muito do jogo. Então eu vejo que o Filipinho pode suprir a ausência do Juba. Pode suprir a ausência do Juba. O Filipinho sempre está pisando dentro da área, sempre está chutando, está buscando bater falta. Bater falta com ele também. É porque a gente não vê direto, porque o Juba tá jogando. Mas vocês lembram do jogo contra o CSA? Ele bateu bem falta, quase foi gol, foi na trave, enfim. O Filipinho é um jogador interessante, que dá para ser, vamos dizer assim, dá para ser lapidado, construído na Série B, um jogador até melhor do que ele já é. Então eu acho que o Anderson Moreira está em boas mãos. O elenco do Sport está em boas mãos. E espero eu, que se o Sport, porventura, perder o título da Copa do Nordeste, a torcida não chie, não destrua um projeto que está andando o ano todo. E a Série B é a cereja. A cereja não é ainda a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é uma consequência do sucesso. Mas a cereja desse trabalho se chama Série B. E se a Sport construir um caminho para voltar para a Série A, precisa-se de calmaria e precisa-se de trabalho intenso dentro da Ilha do Retiro ou no CT do Sport. Porque, sinceramente, eu acho que é o que o Sport precisa. O Sport precisa de calmaria e está tendo. O Sport está construindo resultados, o Sport está colhendo resultados de um trabalho muito bom, onde uma equipe faz 60 gols em 25 jogos. Eu desafio qualquer analista ou qualquer torcedor me dizer qual foi o ano que o Sport iniciou com 25 jogos na temporada e fez 60 gols. Então não é uma perca de título, entre aspas, que poderia mudar esse trabalho. Eu acho que de fato vai ser doloroso se o Sport porventura perder esse título, vai ser doloroso. Mas a gente tem que construir, tem que seguir o rumo, tem que seguir o norte, beleza? Então eu acho que o Fabrício ele pode dar uma brecada nas dependências do elenco para a Série B, beleza? Talvez a gente possa estar aí arrumando uma solução ao invés de pensar em problemas. Abraço, deixa a tua opinião e tamo junto.